No extremo sul do Brasil, uma família visionária escreve sua história nos ricos campos da campanha gaúcha. Uma história que combina competência e tradição no agronegócio, com paixão, inovação e otimismo. Olá, pessoal do Vinhos e Prazeres. Hoje continuamos na campanha gaúcha para conhecer um pouco mais dos vinhos de lá. Apesar que eu acho que a campanha é uma área muito grande, né? E provavelmente deve ter uma variação de terroir também, né? De um lado para o outro ali, né? Que vai desde a Argentina até o Atlântico, né? Então, divisa para o Uruguai, né? E hoje nós temos a Gabriela Potter, que cuida da vinícola Guatambu, que me surpreendeu, porque o único vinho da Guatambu que eu já provei era em lata. Falei, bom, é um vinhozinho aqui, né? Apesar de ser mais caro que outros que eu experimentei, mas me surpreendeu, porque era um vinho bom, né? Um vinho bem gostoso de se tomar, não era um vinhozinho simples para tomar na praia, pelo jeito, né? Era um tinto. Conta pra Exato. gente aí a história da vinícola, parece que vocês têm outro tipo de produto lá também, na fazenda de vocês, né? Bom, um prazer estar aqui com vocês hoje. É, a Guatamu, então, fica localizada mais ou menos no meio da rota, né, das vinícolas da Campanha Gaúcha, que é em Dom Pedrito. É uma cidade que fica entre Bagé e Livramento. E a nossa vinícola é familiar, né, tem uma administração familiar. Eu sou a engenheira agrônoma e tenho uma equipe também que trabalha comigo, que me ajuda bastante. Esse ano a gente está comemorando, estava conversando aqui com o Alberto, 20 anos da implantação dos vinhedos, que iniciou em 2003, né? E 10 anos vamos comemorar 10 anos da inauguração da vinícola, que a vinícola engloba não só a parte de elaboração dos vinhos, da indústria, mas também um complexo enoturístico que se tornou referência aqui na região, porque realmente foi pensada toda a construção, todas as espaços foram pensados em receber também grupos de pessoas. Oi, boa tarde. Olá, boa tarde, Gabriela. Desculpe entrar no meio. Capaz, tudo Como bem? vai? Tudo bem? Tudo bem. Tudo Olá, bem. Alberto. Antes de eu seguir falando, então, da Guatamu, o Alberto iniciou falando, então, um dos nossos últimos lançamentos, que foi vinho em lata, foi uma proposta bem inovadora da vinícola. Por quê? Porque justamente chegou o momento que as latas criaram uma tecnologia que realmente conserva bem o vinho, né? Que é uma película interna dentro da lata de alumínio que isola o vinho da lata. Então, com isso, a gente consegue uma durabilidade de 2 anos ou mais do vinho. E realmente, Alberto, isso que tu sentiu do nosso vinho é verdade. A gente colocou a mesma qualidade da garrafa de vidro na lata, o mesmo estilo de vinho, né? E por isso que a nossa lata é mais cara. Mas claro que tem que se quebrar muitos paradigmas ainda desse mercado, né? Porque, por outro lado, tem empresas que colocaram vinhos inferiores, enfim, daí a lata é bem mais barata. Então, ainda falta um pouco de conseguir difundir esse conhecimento, né? Ensinar essas pessoas que estão iniciando a consumir vinho em lata, o que tem qualidade, né? O que não tem, enfim. Mas realmente foi um desafio interessante para Guatamu, né? Que a linha a gente chama mistérios do nosso vinho em lata. É só tinto ou tem outros também? Ah, tu provaste o tinto. O tinto é Veraz o nome, né? Não, nós temos também espumante, o espumante, que o nome é Intuição, o vinho rosé, que é das Marias, e o vinho branco também. Muito legal de vocês é a preocupação com a sustentabilidade, né? É uma coisa muito legal pensando no futuro, né? Em trabalhar com técnicas mais sustentáveis, ter energia solar, elétrica, ter
cuidar com agrotóxico, quer dizer, tudo isso é muito, muito bonito, né? Exato. Então, a história então da minha família iniciou com uma propriedade rural, né? Com meu avô, que tinha pecuária de corte e lavouras, né? De arroz, milho, soja. Nós sempre tivemos uma consciência assim que temos que preservar a natureza, mas nos últimos 4 anos a gente realmente investiu bem mais nisso, no sentido de que nós criamos aqui dentro da fazenda, né? Porque a vinícola fica dentro da fazenda praticamente uma biofábrica de micro-organismos, né, que a gente multiplica eles e aplica nas lavouras. A gente acredita que eles vão regenerar o solo, né, porque eles são aplicados no solo e nas plantas. Eles vão regenerar o solo, o equilíbrio das cadeias alimentares, né, e com isso não precisaria mais utilizar químicos. Então, estamos em várias lavouras em transição. Hoje em dia, metade das lavouras de soja já é 100% orgânicas, né? É um desafio grande porque cada ano pode aparecer uma nova invasora, uma praga diferente, né? E temos que estar muito atentos para não perder toda a lavoura, né? Então, não existe nenhuma fórmula, né, exata, não é nada preto no branco, é realmente muito conhecimento, muito estudo de ciência, biologia, e inclusive tudo que nós aplicamos nas plantas desses micro-organismos, temos uma agrônoma que estudou, se especializou nisso, ela analisa no microscópio antes para identificar eles, ver se estamos aplicando certos, né, as espécies corretas, né? Então é isso aí, é bem desafiador, mas a gente tem certeza que está trabalhando para um mundo melhor, né? Para cada vez ter mais sustentabilidade, para dar exemplo para outras propriedades aqui da região. Uma curiosidade, muito de legal. custo O custo? desse processo e o custo. É muito mais baixo, muito, sim, em torno de 30% do valor de uma lavoura tradicional. Porém, se há alguma invasão de alguma praga, algum fungo que não se consiga controlar, aí a perda é maior também, né? Então, é uma faca de dois gumes. Mas o custo é muito menor. Muitos produtores entraram por causa do custo, tentando baixar custo, porque, inclusive, nessas lavouras orgânicas a gente não usa mais adubo químico. Nós somente aplicamos pó de rocha e compostagem que a gente faz ali com todos os resíduos aqui da vinícola, esterco do gado, enfim, resíduos das parreiras também, os galhos, e então nem adubo químico a gente usa mais, então realmente o custo baixa bastante. Mas isso nas lavouras, né? Agora na uva ainda não é possível 100% dos nossos vinhedos, que são 20 hectares. Porque observamos que ainda não tem nenhum micro-organismo tão eficiente para concorrer de forma tão eficiente durante todo o ciclo, né? Por exemplo, com o míldio, que é um fungo que ataca a parreira. Então, mas conseguimos um modelo misto por enquanto, utilizando o mínimo de químico possíveis. É interessante quando se pensa em alguma coisa mais de preservação, mais natural, às vezes não se imagina o quanto de tecnologia tem por trás disso, né? Quanto de estudo, tecnologia. Todo mundo acha que é só fazer uma compostagem, mas tem todo um trabalho químico, tem todo um trabalho biológico, tem muita tecnologia, né? Muito estudo por trás, né? Muito estudo por trás. Isso, inclusive nós, mais 8 produtores da região, patrocinamos a vinda da Elaine Egan, que é uma americana, microbiologista, né, especializada na teia alimentar, que ela chama do solo, e ela que dá cursos na internet, e a gente se inspirou em toda a metodologia dela, né. Então, ela veio aqui a Dom Pedrito, teve o primeiro congresso biológico aqui do Rio Grande do Sul, e realmente é muito investimento, porque ela é uma senhora já com 60 e poucos anos, é muito estudo que tem que ter, né? E realmente ela também nunca vai ter uma resposta certa para isso tudo, a gente vai ter que testar no nosso meio ambiente, né? Na nossa situação de solo, de temperatura, enfim, tudo. Então, exige muito investimento mesmo. E me conta uma coisa, essa questão da latinha, ela continua sendo uma latinha que pode ser reciclada, mesmo tendo essa película interna, ela continua sendo um produto
altamente reciclado. Então, se a gente pesar na balança, ela é bem mais leve que o vidro. Então, acaba economizando em toda a cadeia, no transporte, no armazenamento, na própria produção. Então, você tem não só uma economia, digamos, direta ali, talvez na reciclagem, mas você tem todo um reflexo de uma cadeia de transporte, logística. É Exato. bem interessante isso, né? Se pensar que antigamente se usava ânfora, depois passou para garrafa, e é a questão de adaptação, Barrica, né? né? Barrica, o screw cap tá aí, e muitos países já viraram para screw cap, né? Austrália, Nova Zelândia. Eu acho Com que certeza. tem E nós tem muita inovação tem ainda muita pela frente inovação. no vinho. E nós justamente entramos nesse lançamento dos vinhos em latas por causa também dessa questão de sustentabilidade, porque é a única embalagem que é 99% reciclada no Brasil, né? E em 120 dias retorna a ser uma nova lata. Então, funciona muito bem esse reaproveitamento da lata. E realmente o peso, assim, também a praticidade, né? Levar numa bolsa, Praticidade, levar numa bolsa, levar para praia, gelar levar mais rápido, né? Se tu gelar coloca num mais pote de rápido. gelo, Isso. gela mais rápido. Mas, claro, o que a gente observa é que tipo, vocês logo não tiveram preconceito, né? Logo entraram, provaram, né? Essa nova modalidade, mas tem ainda brasileiros que têm um pouco de preconceito. Tem muitos brasileiros que realmente têm uma cultura mais tradicional, né? E então os que têm menos preconceito geralmente são os mais jovens mesmo. Então vamos observando esse comportamento das pessoas. Eu acho que já está mudando essa cultura também, né? Já está mudando, com certeza. Mas eu queria aproveitar que semana passada a gente recebeu uma grande notícia que então a Guatambu produz vinhos tinto, rosé e espumantes, né? E nós ganhamos, então, pelo Guia Descorteados, o melhor espumante do Brasil, né? Que é o Guatambu com Guatambu Nature, elaborado pelo método Champenoise, com 100% de uvas Chardonnay. E foi realmente um grande orgulho para nós, com 94 pontos. Beleza. E além disso, outros vinhos que já são ícones nossos, como o vinho épico, também ganhou destaque, o espumante Isadora. Mas realmente, assim, o melhor do Brasil vir da campanha gaúcha é uma quebra de paradigmas, digamos assim, né? Não vindo da Serra Gaúcha, que é mais tradicional, né? Espumantes. Então, a linha de espumantes, eu acredito que um dos diferenciais começa desde esse momento que está iniciando agora, a safra da uva, né? Porque as nossas uvas são próprias. Colhemos, rapidamente chegam aqui na vinícola e vão ser armazenadas em câmara fria. Elas são resfriadas. Então, com isso, a gente inicia o processamento delas com as uvas em torno de 5 graus, quando começa a prensagem. Acreditamos que isso preserva mais, né, todos os compostos das uvas, os aromas, os sabores. E também a nossa prensa é uma prensa pneumática importada da França, que é na barca Boucher Vaslin, né, que é realmente uma das mais avançadas do mundo, assim, para isso. Por quê? Porque justamente a gente extrai daí o mosto dali na coloração esverdeada. Isso indica que não houve oxidação mesmo, né? Bom, e daí então depois vem todo um cuidado muito especial, cada quadro prensado separado, cada quadro do vinhedo, e só no final a gente faz os cortes, né? Se achar que convém fazer os cortes, no caso, de cada quadro, cada uva. O Alejandro contribui muito com novas tecnologias, sempre para essa parte dos espumantes. Então, eu comentei do Nature, né, que ganhou esse prêmio dos escorteados. O vinho base dele passa uma parte em barril de carvalho, então é um Nature. Também interessante porque ele é mais jovem. Geralmente o Nature é um produto bem mais envelhecido, né? O nosso não. O nosso tem geralmente 10 meses de envelhecimento, então esse que ganhou o prêmio é safra 2021, né? E daí depois, então, eu queria comentar também um outro espumante Nature que tem, que é o Rosé, que daí o nome é Isadora, espumante Isadora, que é homenagem à minha irmã, e ele é feito com Pinot Noir e Chardonnay. E todos os nossos espumantes são feitos pelo método tradicional. O Isadora fermenta com a rolha, também é algo interessante, muito típico de algumas caves de champanhe, né?
da região da Champagne lá. Então, ele traz um pouco mais de complexidade, porque causa uma microoxigenação durante essa fermentação. Bom, aí depois temos para todos os estilos, né, de gostos de pessoas. Temos o Extra Brut, né, que é muito parecido com o Nature, só tem um pouco mais de açúcar. Aí vem o Guatamu Brut Reserva, branco também. O Guatamu Rosé Brut, que daí esse eu queria comentar um pouco, porque é bem diferente. Ele é feito com uvas Gewürztraminer e Pinot Noir. Então, agradou muito, muito, assim, todo esse público, né, que gosta de um espumante um pouco mais aromático, que tem, porque a uva Gewürztraminer confere esses aromas mais florais, frutados, né, bem intensos, e é um rosé daquela cor salmão, né, aquela cor mais delicada. E daí, é isso, a gente tinha DMC que resolveu tirar. A Guatamu, assim, a gente focou, né, num público que já, digamos assim, a gente quer atingir o público que já conhece mais vinhos, né, pensando em garrafa, né, vinhos e espumantes. Então, não temos nenhum espumante doce. A linha de vinhos, então temos os vinhos de entrada, que é o vinho da estância, tem branco e tinto, são cortes. E depois logo vem uma linha mais conhecida, que se tornou mais conhecido, que é a linha Rastros do Pampa, que são varietais, né? E um dos mais conhecidos, mais premiados é o Rastros do Pampa Taná. No momento estamos comercializando a safra 2022, então são varietais lançados jovens, porque o nosso clima aqui, a gente está no paralelo 31, né? Então a insolação é uma coisa muito, muito forte, incrível. É a mesma paralelo aqui da região norte do Uruguai, nossos vizinhos, também de Mendoza, da Austrália, enfim, do Chile, da África do Sul. Isso, exato. Então, o que acontece? Quando eu fiz mestrado, meu orientador falava, aí na região da Campanha, o vinho já nasce do pé da planta, porque aquele amadurecimento dos taninos já acontece ali na planta, né? Então, por isso que a gente lança, às vezes, vinho de 3 meses de tempo de vida, vinho tinto, e já ganham prêmios, né? Porque em outras situações, outros climas, teria que ficar amadurecendo em barril de carvalho, aqui não precisa. Bom, mas mesmo assim, a gente passa esses vinhos 3 meses em barril de carvalho, a linha Rastros do Pampa. Tem também o Cabernet Sauvignon, que foi nosso primeiro vinho, a Rastros do Pampa Merlot e o Pinot Noir. O Pinot Noir, queria também comentar um pouquinho que essa safra que está no mercado, a 2022, foi a primeira vez que a gente vinificou com cacho inteiro, com engasse. E ficou bem interessante. Ele ficou com aquela cor realmente do clássico Pinot Noir, né? Um rubi médio, muito brilhante. E o que é interessante é que ele tem todo aquele perfil das notas de frutas vermelhas, mas ele também tem uma refrescância, uma sensação mentolada, tanto no nariz quanto na boca. Então, agradou em cheio. Risco, assim, né? É sempre um risco vinificar com engasse, né? Isso, é um risco, e foi a primeira vez, exatamente. Mas é que a uva estava, assim, numa situação muito perfeita. Aí a gente resolveu... Mas foi 50% dos cachos com engasse, 50% desengaçados. Daqui a pouco vai ter até ânfora, né? Vocês vão botar isso pegar um pouco Isso! A da gente terra, fazer uma ânfora e botar tudo lá dentro. Pois é. Tu sabe que a gente chegou alguns meses atrás aqui, a gente comprou 2 ânforas de concreto. Isso. Então, nós estamos realmente experimentando a ânfora, né? Com todos, sempre com uma parcela de vinho, assim, porque é isso, né? A ânfora modifica um pouco o vinho. Modifica bastante. Modifica bastante. Legal. E esse ano a ideia, por exemplo, a gente tem o vinho laranja, que o Alberto estava me perguntando ali, né? Pelo WhatsApp, que é com uvas Chardonnay também. E esse que a gente lançou agora no mercado, ele passou 1 mês em ânfora, mas não na fermentação, depois. E daí, o que a gente fez? A gente nota que o público é muito curioso, né? Sobre afinal, o que a ânfora muda, né? Como é que o vinho fica? Nós lançamos um kit agora em dezembro, que é o vinho laranja passado 1 mês em ânfora e o vinho laranja só em tanque de óxido inox, que não amadureceu em ânfora. Então, a gente acredita que isso a gente está entregando uma experiência, né, para o cliente, assim, bem interessante, né, para confrarias também.
O que a gente nota é que a ânfora enaltece mais ainda as notas frutadas, né? Ele intensifica o aroma e ele realmente muda um pouco na boca também por causa dessa microoxigenação que acontece na parede essa da ânfora, né? E esse ano a gente está pensando, como tu falaste, Marcelo, em vinificar na ânfora o vinho laranja. Ah, legal. Acho que vai ficar interessante, né? Legal. A fermentação toda, e porque essa ânfora nossa, o importante é ter um sistema de controle de temperatura, né? Ela tem internamente o frio, né? Então, mesmo que fique com as cascas por 6 meses na ânfora, acredito que vai dar bem certo. Essa experimentação é muito interessante. Experiência muito interessante. Nós tivemos na Ilha da Madeira, em setembro passado, visitando uma das vinícolas, a Barbeito. Sim. E eles tinham feito um vinho de ânfora junto com o Pedro, lá da Herdade do Rocim. Uhum. E é interessante como essas experimentações elas correm o mundo e acabam resultando em vinhos diferentes, mas vinhos tão interessantes e fascinantes quanto às vezes vinhos tradicionais, né? Então você pensa, não, na Madeira você só pensa em fortificado. Nós já descobrimos vinhos que não são fortificados, ainda mais descobrimos um vinho espumantes, inclusive um vinho de ânfora. Então essa globalização está dando muita oportunidade, não só fora do Brasil, mas principalmente aqui dentro do Brasil, dessas experiências que vão surgir coisas muito, não só diferentes, mas surpreendentes, melhor. E autênticas, né? Algo único. Autênticas, assim. E, assim, agora eu vou seguir nos vinhos tintos, depois... É que a gente tem bastante produto. A gente tem 24 rótulos, né? Então... Mas, então, eu estava falando da linha Rastros do Pampa, nossos carros-chefes são os Rastros do Pampa, né? Porque a gente notou que o brasileiro também, ele gosta de ter um estilo de vinho mais frutado, né? Não tão amadeirado, que é o caso do Rastro Pampa. E, ao mesmo tempo, tem potência, tipo, assim, um taná potente, mas frutado, né? E depois, então, nós fomos para a linha Ultra Premium, que é a linha Lendas do Pampa. Que daí nós temos um Tempranilho, um Cabernet Sauvignon e um Taná. Então, a comparação com a outra linha é bem clara, assim, porque a Lendas do Pampa tem mais corpo, a gente deixa mais tempo de maceração e depois passa 6 a 8 meses em barril de carvalho. E daí é uma linha bem limitada, assim, lotes bem limitados, 1.200 garrafas, 1.500 só de cada um. Bom, e depois o nosso vinho ícone tinto é o Épico, que é um corte de 3 a 4 safras e um corte das 4 uvas tintas principais nossas, Taná, Cabernet Sauvignon, Merlot e Tempranillo. Então, esse vinho assim, digamos assim, já nos consolidou aqui, né, como uma vinícola bastante forte, né, nesse sentido de vinhos tintos, com os prêmios de melhor tinto do Brasil pelo Guia Adega, pelo Guia Descorteados, e também no concurso London Wine Challenge, medalha de bronze. Mas queremos muito visitar o Pampa. O Alberto estava falando só, a gente tem que marcar uma visita. Pois é, será um prazer receber vocês, porque, inclusive, a gente tem um enoturismo bem autêntico também, né, digamos assim, porque o nosso principal evento é o Dia Épico, onde nós servimos as carnes dos nossos animais daqui, né, que é carne de cordeiro e de gado Hereford, num salão grande com uma parrilla gigante, e harmonizamos com nossos vinhos. Então, esse dia é só uma vez por mês, que nós realizamos um sábado ao mês. Toda a minha família também recebe as pessoas, né? Primeiro nós mostramos vinhos dos tanques, as pessoas provam, fazemos um tour bem detalhado, e depois tem essa harmonização, né? Com show de música gaúcha. A gente sempre tenta passar a Guatambu, vocês devem ter notado pelos nomes dos rótulos, né? A cultura da região da fronteira, né? E a cultura do Pampa gaúcho mesmo. E os brancos aí, que a gente não deixa você falar, né? Isso, os brancos. Então, os brancos, nós temos a linha de varietais Luar do Pampa, que é um Gewürztraminer, um Sauvignon Blanc e um Chardonnay. O Gewürztraminer até ganhou agora 90 pontos no Guia Descorteados, ficou entre destaque vinhos brancos, melhores vinhos brancos. E então, dos brancos é isso, tem também o de entrada que eu já falei. Gewürz seco? Todos os secos, isso. Na verdade, foi boa pergunta, porque esse ano
surgiu a ideia da gente vinificar uma parte do Gewürztraminer para licoroso. Ah, legal. Né? Que tem mercado interessante para licoroso doce, né? Nossa ideia é fazer um licoroso doce. Essa na Alsácia, na Alemanha, né? E então é isso, né? Esses são nossos rótulos. Tomara que a gente organize depois para vocês poderem provar, né? Um dia. E eu queria falar um pouco da sustentabilidade, né? Que o Alberto já falou rapidamente. Em 2016, nós instalamos nosso parque solar e naquele momento foi a primeira vinícola da América Latina a ser 100% movida a essa energia solar. E depois, ao longo desses anos, nós fomos aumentando esse parque. Então, agora não é só a vinícola que é abastecida com essa energia solar, mas também todas as demais demandas da fazenda aqui. Tipo os silos para secagem de grãos, o bombeamento para irrigação das lavouras. Nós temos, então, 3 parques agora, né, movidos a energia solar. O meu pai é realmente ele tem esse sonho de trabalharmos cada vez mais sustentáveis, então isso partiu dele, essa ideia. Até carro movido a energia elétrica ele já comprou também. Então, é que nem na tua propriedade, Alberto, que tu falou na tua casa. Tudo que é possível, né? Aproveitar. Aqui na vinícola, o engasse e o bagaço vai para compostagem, né? Como eu já falei. Os resíduos líquidos também vão para lagoas aqui de decantação. A água da vinícola também é reciclada da chuva, porque nós tratamos a água vinda de um açude aqui perto. Temos uma estação de tratamento de água, então, conforme as exigências da Organização Mundial da Saúde. E tem essa parte que eu comentei já com vocês do trabalho no campo, né? Inclusive, o nome Veste Amarela, que é o nome do vinho laranja, é em homenagem a um pássaro que tem este nome, leva esse nome, que está em extinção no nosso bioma. E lá na nossa propriedade, onde estão os 20 hectares de vinhedo, ele foi encontrado por biólogos em bandos, né? Então, foi homenageando esse pássaro, que é um pássaro até muito bonito também. Quando ele abre as asas, assim, é todo amarelo daí. Legal. E foi o maior sucesso, porque quem procura um vinho laranja geralmente são, né, um perfil de público que valoriza bastante essas questões, né, da sustentabilidade. O nosso tem notas de casca de laranja nos aromas e também no paladar. E não é, digamos assim, porque tem uma linha de vinhos laranja mais rústicos, né? O nosso não é rústico, o nosso é um pouco mais refinado. Ele inclusive, ele passa por filtração, é pequena filtração, mas passa antes de engarrafar. Cada vez mais dá vontade de ir para aí, né? Eu já entrevistei quem faz azeite também, então nós pecan, quer dizer, hoje em dia tem uma diversidade aí no Pampa que não é só mais aquele terrenão plano com... Exato. É um terreno, um solo e terreno e o clima é uma combinação de fatores que são ideais para vários cultivos. O senhor fala bem, inclusive, além de nozes, citros também, né? E as lavouras, hoje Dom Pedrito se tornou o maior município de cultivo de soja do Rio Grande do Sul, né? Então, realmente, os olhos do agronegócio estão vindo para essa região, né? E não era tradicional de vinho, né? A Serra Gaúcha era muito mais tradicional, né? Exato, não era tradicional. Tudo iniciou, na verdade, com aquela pesquisa encomendada pela National Distillers, que tinha uma DEM, né? Que a Almaden na Califórnia encomendou para os pesquisadores de Davis acharem alguma área aqui no Brasil, e eles disseram, não, essa região aqui, primeiro eles pensaram em Bagé, depois foram para Livramento, que era ideal, então na década de 70 isso. E um dos pesquisadores naquela época é o professor Carlos Eugênio Daut, que é um brasileiro que estava fazendo doutorado em Davis, né? E depois eu tive a sorte de poder fazer o mestrado sob orientação dele. Isso que foi legal. E assim, na minha visão de longe, como etnófilo, eu vejo que o Pampa talvez tenha abraçado mais castas do que outras regiões. Sim.
tem uma diversidade de castas, talvez só equiparado a lá o Vale do São Francisco também, que tem uma diversidade grande de castas, né? Aqui no É Brasil é verdade. interessante, né? Porque você tem castas portuguesas, você tem castas francesas, você tem uma diversidade Italianas, bastante grande né? de italianas, alemães, né? Gewürz, né? Mas a Guatambu não tem nenhuma italiana, só que aqui na região tem os produtores que tem. Ah, tá. Tinha até questão Geovese, né? Tem, por exemplo, aqui no Pedrito tem o curso de enologia da Universidade Federal do Pampa, que é a Unipampa. E tem um professor, que é o Gabardo, que ele plantou num vinhedo também, experimental, várias italianas. E, na verdade, assim, é aquilo, né? O clima é muito adequado para praticamente todas as variedades. Por isso que todo mundo teve essa liberdade, né? E adora experimentar coisas. Então, eu lembro que logo que a gente lançou a IP, Campanha Gaúcha, em 2020, os jornalistas disseram assim, tá, mas qual que é a uva cara da região? São várias, entendeu? A gente não vai ter só uma ou duas. Claro que a Tamar tem se destacado muito, a Cabernet Sauvignon, por quê? Porque outras regiões do Brasil é quase impossível ter todos os anos, né, um bom vinho Taná, um bom vinho Cabernet. Porque precisa acumular muitas horas de sol e calor, que é o que a gente tem aqui, outras regiões não tem, né? Mas, enfim, a gente produz muito bem Chardonnay também, sabe? Uvas brancas e Merlot nem se fala, né? Merlot é fácil cultivo. E é isso aí, todo mundo vai experimentando. Tem variedades com influência da África do Sul, né? Cabernet Franc, também tem outros produtores que tem. Bom, acho que a gente tem que agradecer aí a sua participação e contar mais para a gente da campanha, que há pouco tempo que eu comecei na campanha, né? Porque não era tão conhecida, mas a gente está gostando do que estão aprendendo e vamos visitar, né, Marcelo? Isso mesmo, Roberto. Precisamos programar uma viagem para a campanha. Sim, fica o nosso convite para vocês, vai ser um prazer receber vocês e todos que vão nos assistir, fica o nosso convite, né? Claro que aqui as vinícolas, a distância entre uma e outra, né, às vezes, conforme o município, é 90 quilômetros, mas é realmente uma viagem de imersão a um novo bioma, né? Totalmente diferente. Aqui, às vezes, não pega internet nas estradas, então, realmente, eu preciso desconectar um pouco, né? Eu queria dizer que esse turismo que se faz aqui, geralmente as pessoas que gostam de conexão com a natureza, né, elas se encantam, porque aqui o que mais tem é esse ar puro, pouca aglomeração também, né? As vinícolas não têm filas de turistas, é bem mais tranquilo. Claro que aumentou muito o turismo depois que nós lançamos a rota da região, foi o ano passado, mas igual ainda é um turismo mais privado, né? Mais particular Gabi, mesmo. eu queria te perguntar como é que a gente fora do Rio Grande do Sul faz para chegar? Qual é o melhor caminho, qual é a melhor rota? A gente pega o voo para onde? Exato. Então, o que as pessoas têm feito é pegar um voo até Porto Alegre e dali pegar um voo até Bagé, se querem fazer, né, uma viagem mais rápida. Porque Bagé, daqui da nossa vinícola, fica em torno de 70 quilômetros. E então seria essa opção. Tem grupos que estão aproveitando, primeiro visitam umas 2, 3 vinícolas da região da Campanha e depois seguem para o Uruguai, né? Porque aqui a 90 quilômetros já tem a bodega Cerro do Chapéu. Bom, e daí daqui até, digamos, a região de Montevidéu, aí é mais 500 quilômetros, em torno de 500 quilômetros. Então, são essas opções. Inclusive, o Sebrae, que nos ajudou a criar a rota também, eles indicam que conhecer a região da Campanha numa viagem só é difícil. Então, daria para escolher primeiro foi dividido em 2 rotas, né? A região mais aqui do sul, onde nós estamos, né? Que é Candiota, onde tem o Ceival, a Vinícola Batalha, aí depois Bagé, onde tem a Peruso, e a Estância Paraíso, depois aqui vem a Guatambu, e ali em Livramento as tradicionais, como a Almaden, Cordilheira de Santana, e daí tem a rota mais oeste, que pega lá o Pedro da Campos de Cima, né? E outras vinícolas da região.
porque a nossa distância até lá também é longa. Então, daria para fazer em 2 momentos, né? Conhecer duas viagens. Exato, exato. 2 viagens. E para cada uma dessas rotas, bom seria pelo menos uma semana, certo? No mínimo, ideal seria, no mínimo 3 dias, mas uma semana realmente conheceria mais a fundo, né? Com mais tempo. Aí cada programação, algumas vinícolas ofereceriam uma programação quase um dia inteiro. Agora, se deseja só conhecer, fazer tour, aí é mais rápido. Cada vinícola é em torno de 1 hora e pouco, né? A programação. Mas vale a pena também, eu acho, uma semana. Até porque daí vai depois da Ribeira ali, né? Na região do Uruguai, vai nos free shops. Não, mas só queria dizer que foi um prazer conhecer melhor vocês. E com certeza espero vocês aqui esse ano ainda. Olha, o prazer é todo nosso. Obrigado pelo seu tempo. Obrigada. Obrigado também pelo seu tempo aí, pela sua explicação, né? Que a gente sempre aprende um pouco, né? E quem gostou do vídeo, por favor, curta o vídeo, nos siga no canal, Vinhos e Prazeres. Exato, eu vou divulgar. Façam comentários, que a gente lê os comentários, responde. Se quiser deixar perguntas para a Gabriela também, a gente reencaminha. Então, fiquem à vontade em comentar o vídeo. Aqui vai ter a descrição também, na descrição do vídeo, o link lá para o site da Água Tambu. Quem se interessar mais informações, quem se interessar em adquirir algum vinho, vai estar aqui na descrição abaixo do vídeo. Então, queria agradecer a todos que estão assistindo. Muito obrigado. Agradecer principalmente a Gabriela. Boa safra. Obrigada, pessoal. Assim será. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.